Olá, seguidores. Deixa eu revelar para vocês um lixo escondido aqui dentro de BTHF11. É o fundo que eu apelidei aqui de Transatlântico do BTG, por ser um FOF/hedge fund bilionário. Aqui é o Thiago PS, esse canal fica esperto. Bem, sem enrolação aqui, vou revelar aqui para vocês que lixo é esse. E depois vou falar sobre o resultado, os rendimentos, também talvez aqui um pouco sobre o preço e um pouco também, se der tempo, sobre os demais fundamentos do fundo. Então, estava aqui investigando há uns tempos atrás, estava investigando um possível imóvel a ser adquirido lá pelo fundo da Iridium, IRDM11, e um forte suspeito é o imóvel EZ Tower B, esse daqui que está dentro desse FI RE Prime. Daí eu fui investigar mais profundamente a estrutura aqui de aquisição dessa laje corporativa e o que descobri é preocupante. Detalhe que eu tive esse suspeito porque BTHF11 ele é o fundo que fez a ancoragem do IRIM 11, né, da Iridium. Então, aqui é o BTG que meio que tá, que é o patrocinador de boa parte aqui de algumas coisas que aconteceram atualmente lá nos fundos da Iridium, né, como a aprovação da taxa de performance. Então, com isso, tive a suspeita aqui de que eles poderiam estar dando uma, querendo adquirir esse fundo aqui que tem uma laje. Lembrando que lá no fato relevante da Iridium eles informam que é um imóvel que não paga rendimentos, né? Então aqui mais uma informação que talvez a gente não tinha sobre esse imóvel. Então, é, aqui eu fui investigar, né? E é o seguinte, eu descobri que esse imóvel ele carrega uma alavancagem gigantesca. E o pior de tudo, com uma dívida CDI. Daí, combinando uma dívida cara com imóvel com vacância, como eu vou mostrar aqui para vocês, aqui quase metade do imóvel está vago, o resultado não poderia ser outro, né? Uma dilapidação do patrimônio líquido desse fundo. Em que esse print que vocês estão vendo é compilado aqui de informações que eu obtive sobre esse FII, que vocês estão vendo a evolução do patrimônio dele, que tem uma queda aqui a despesa financeira comendo aqui parte do patrimônio do fundo. Eu tenho que queimar caixa para pagar a dívida desse estruturada. Daqui desse salto, provavelmente foi uma reavaliação do imóvel, mas aí depois voltou a continuar aqui a queima de patrimônio, né? Porque você aumenta o saldo devedor ou então come o seu caixa, enquanto isso o ativo, que é o imóvel, ele nem sempre tem a valorização no mesmo ritmo do crescimento da dívida. Então é por isso aqui que a gente observa essa queda. Lembrando que esse pico aqui, essa alta, provavelmente, é uma reavaliação contábil do imóvel. Não quer dizer que realmente eles vão conseguir vender pelo preço que foi reavaliado aqui. Pode ser tanto para baixo como para cima, né? Algo que a gente só descobre na hora da venda. Falando um pouco aqui sobre o imóvel. Então, ó, ele é esse daqui, está localizado aqui na Chuuk Zaidan. Segundo muitos influenciadores, se não forem por aí, os gigantes, estão a mil maravilhas aqui na região, mas não é bem assim, né? Tem que a gente está lidando aqui com 18% de vacância ainda. Chegou um período aqui que estava uma coisa horrorosa, com 30% de vacância, mas hoje caiu bastante, realmente, caiu muito mesmo, mas ainda assim uma vacância de 18% não é nada, não é uma coisa que a gente dá para ignorar, né? E o relatório de BTHF11 não nos traz informações mensais sobre esse imóvel. Você pode até dar uma olhada nos últimos relatórios, você vai encontrar praticamente nada, ou talvez nada, o que é uma falha enorme aqui de transparência, né? No entanto, aqui no começo do ano, aqui no relatório de janeiro, o BTG nos trouxe algumas informações. Ah, Aqui uma delas é que na época o imóvel estava com uma ocupação de 53% após uma desocupação parcial de um dos principais inquilinos.
E eles até colocam aqui que teve pagamento de uma multa superior a 55 milhões de reais. Provavelmente aqui foi o rompimento de um contrato atípico, né, para ter toda essa multa. Ah, e aqui no segundo print, vocês estão vendo um trecho do relatório do BC-Fund, é o BRCR11, onde o BTG menciona estar com processos avançados de locação no EZ Tower. Aqui no caso, são dois fundos do BTG, eles pegaram aqui, juntaram os dois para fazer a aquisição desse imóvel. Até tive uma ideia aqui, ver aqui no relatório BRCR qual que seria o percentual de vacância atual desse fundo, né? Que acho que eles é, fazem a abertura dessa formação. Então aqui é Zetower B, que é adquirido outubro de 2020, que está com uma vacância de 49%. Então está mais ou menos aquele mesmo patamar em que eu tinha comentado com parecido, né? Ali está falando aqui 53% ocupado. Então teve um pequeno aumento aqui de vacância. Então ainda está metade do imóvel vago, né? Situação que acho que já persiste por algum tempo. E vamos lá, continuando. Já aqui estou mostrando para vocês alguns textos de reportagens lá da época que comentando sobre a aquisição do imóvel pelos dois fundos do BTG. Em especial esse trecho que eu marquei com a seta. Ele informa que os fundos pagaram 500 milhões de reais em dinheiro e outros 500 milhões de reais na assunção de dívidas que estavam associadas a esses imóveis, né? Que dívidas já pré-existentes. E aqui vocês estão vendo o CRs até lá da compra do EZ Tower. Ah, então, aqui vocês estão vendo uma dívida, cerca de 520 milhões de reais, sendo que boa parte seria em CRI e CDI, né? No caso aqui, mais de 370 milhões de reais. Então, aqui é em dívida CDI. Pode até ter o prêmio aqui pode ser até baixo, mais em alguma coisa, mas com CDI a 15%, qualquer coisa é bastante elevado, né? Então aqui está pesando bastante essa dívida atualmente. Então, enfim, aqui a gente tem um imóvel que eu acredito que a gente pode falar com mais ou menos, né? Tá aqui com metade da vacância de cerca de 50%. Ainda por cima, a gente está andando aqui com uma vacância elevada, e ainda por cima com uma dívida cara. Inclusive, tive uma ideia aqui, pegar aqui um relatório antigo de BRCR11 para ver mais ou menos em quanto que está a vacância dele há um ano atrás. Então, aqui em meados de 2024, estávamos aqui com a mesma vacância, né? 49% de vacância. Então, é, uma situação aqui de vacância persistente. Isso aqui é péssimo, tá? O imóvel tem uma vacância até que tudo bem, faz parte da vida de quem quer ter um imóvel, mas quando essa vacância ela é persistente, aí sim a gente pode preocupar um pouco mais. Ainda que um pouco mais longe, ainda que em meados de 2023. Agora sim, aqui tinha uma vacância de apenas 8%. Então teve aconteceu aqui entre 2023 e 2024. Que uma receita contratada 494 milhões 489. Então é isso. O imóvel que está com uma vacância de quase 50% há mais de um ano e que o gestor não consegue dar o jeito. Então é bem problemático, né? Agora falando um pouco aqui sobre o resultado de BTHF11. Então a gente teve bons resultados aqui no mês de maio e de junho. Foi 9,7 centavos em maio e 10,5 centavos em junho. Aqui com uma boa contribuição na linha ativo real aqui no mês de junho. Provavelmente aqui foi uma distribuição extra lá pelo outro imóvel do fundo, né, o Shopping Uberaba.
Uberaba ou Pátio Maceió, é um dos dois. E assim, aqui um detalhe importante é que provavelmente aquele fundo aquele fundo com aquele imóvel que eu mostrei, ele não distribui dividendos para BTHF11, né? Porque com toda aquela dívida, o foco deve ser o pagamento da despesa financeira. Ah, agora aqui falando um pouco sobre o guidance. É, então, é o seguinte, acho que não tem nada que me faça pensar que o rendimento vai sair dessa banda inferior de 9,2 centavos, tá? Acredito que deve se manter nesse valor até o final do ano. E aqui o fato do relatório também não informar a reserva dificulta ainda mais para a gente fazer uma estimativa sobre esse rendimento. Então, deixa eu calcular aqui quanto que o fundo vai entregar de dividend yield nessa, nessa banda mais baixa. Então, no momento que estou gravando, o BTHF11 está aqui a 8,22. Não vou liberar esse vídeo imediatamente, acho que vai ser na próxima semana. Estou gravando aqui no dia 5. De qualquer forma, depois só vocês fazerem as contas aí, né? Então, aqui 9,2 com 8,22 está dando aqui 1,12. Então, não acho que é um dividend yield que me surpreende, tá? Acho que a gente consegue isso aqui com bastante facilidade em outros fundos, como por exemplo, aqui é, colocar aqui o hedge fund da Kinea. Provavelmente vai estar entregando algo similar, é exatamente o mesmo valor. Então, para mim, acho que nem compensa tanto assim, né? Então, aqui para concluir, acho que o BTHF ficou bem interessante algum tempo atrás, quando ele estava. Ficou bem descontado, né? Realmente o desconto dele estava uma coisa absurda alguns meses atrás. No entanto, o fundo subiu muito. Aí depois o Primo Rico ainda deu aquele empurrãozinho, acabou perdendo bastante do desconto. No entanto, agora ele não sei se está tão interessante assim, né? Acho que tem coisa melhor no mercado. Aqui dá para ver que os gestores eles estão trabalhando aqui na reciclagem, eles comentam, tem um relatório anterior aí que eles comentaram lá que estavam reciclando a carteira de fundos imobiliários que herdaram do FOF e do BTG. Realmente uma carteira bem fraca. O BCFF era um fundo bem fraquinho. Eles estão trabalhando aqui para melhorar o fundo, mas tem alguns BOs aqui, né? Alguns esqueletos no armário que o BTG não deixa tão claro, né? Como esse daqui que eu mostrei para vocês. Então fica a dúvida se tem mais algum, mas enfim, não sei, né? Então foi isso. Espero ter contribuído com você. Peço seu like, se inscreva no canal. Lembre que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.